presença do Espírito Santo, né? Já foi pedido, a gente já cantou, a gente já pediu que o Espírito Santo viesse ao nosso socorro, viesse ao nosso auxílio, viesse à nossa fraqueza. Já pedimos também que o Senhor nos curasse. Mas eu queria que a gente pudesse, com essa canção, pedir por meio de Nossa Senhora que ela pudesse pedir ao Espírito Santo que viesse até o nosso coração, para que o Espírito Santo venha por meio da intercessão de Nossa Senhora. Vamos cantando essa música, Cenáculo de Amor. Reunidos aqui no cenáculo de amor, pedimos forças pelas mãos de Maria. Vai fechando teus olhos. Ela conhece bem Os seus todos queridos seus filhos. queridos Com teus olhos fechados, vai cantando essa graça, essa certeza. e não deixará faltar Para nós, seu auxílio. vai levantando as tuas mãos e vai pedindo ao Espírito Santo que ele venha por meio da poderosa intercessão de Vinde, Nossa Senhora. Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diga para ele, vinde Espírito Espírito Santo. Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Eu queria que você pudesse fazer o sinal da cruz sobre a sua fronte, sua testa, para que o Espírito Santo possa abrir a tua mente, a tua inteligência. Queria também que você pudesse fazer o sinal da cruz sobre o seu ouvido, para que o Espírito Santo pudesse abrir a tua audição e você poder ouvir a palavra de Deus. Eu também queria que você pudesse fazer o sinal da cruz sobre os seus lábios, pedindo ao Espírito Santo que ele te encha de entusiasmo para anunciar a verdade que você ouvir da parte de Deus nessa noite. E que você também faça o sinal da cruz sobre o seu peito, para que o Espírito Santo faça com que a verdade que você ouviu hoje e vai ouvir não somente fique na tua inteligência, mas que ela desça ao teu coração. Porque quando a palavra de Deus sai da nossa inteligência e entra no nosso coração, ela começa a produzir frutos ainda mais belos e maravilhosos. Uma coisa é saber na teoria, outra coisa é vivermos a prática daquilo que o Senhor nos fala. Amém, Senhor, obrigado. Queria que você pudesse tomar a sua Bíblia, São Marcos, Evangelho de São Marcos, o capítulo é o 16 e o versículo é o 9. Capítulo 16 de São Marcos, versículo 9. Tem um discernimento, para a gente fazer, que é sobre ide e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é a reflexão para essa noite. O ide de Jesus e anunciar o Evangelho a toda criatura. Eu não sei se vocês já ouviram alguém pregando e falando esse versículo, ou se já leu
Jesus, quando estava junto com os apóstolos, Jesus disse um certo dia para os apóstolos, seus apóstolos, ele disse assim: olha, gritai dos telhados aquilo que lhe foi dito ao pé dos ouvidos. Né? Então, o Senhor disse aos apóstolos esta palavra: gritai dos telhados o que te foi dito ao pé dos ouvidos. Ou seja, Jesus, ele catequizava o povo, mas ele de maneira particular também catequizava os seus apóstolos. E ele disse aos apóstolos que eles precisavam pregar, né? Anunciar as verdades que foi dita ao pé dos ouvidos. Por exemplo, Jesus explicava fazia um anúncio do Evangelho por meio de uma parábola para a multidão toda. E os discípulos às vezes não compreendiam aquela parábola. E quando chegava em casa, no particular, no privado, né? Às vezes a gente está com um assunto lá no grupo, o grande grupo, aí de repente dá um reboliço, ninguém entende nada. Aí algumas pessoas começam a ir no privado para poder compreender. Então Jesus chamava os apóstolos no privado e ensinava. E depois que ele ensinava, ele dizia: proclamai dos telhados aquilo que foi dito ao pé dos ouvidos. A gente vai ler esse trechinho do Evangelho aqui. Marcos, capítulo 16, o versículo é o 9, tá certo? E a gente vai meditar um pouquinho sobre pregar, né? Pregação, eu fui atrás do significado. Aí ele diz assim, ó: fazer divulgação de alguma coisa. E como Jesus mandou pregar, era fazer divulgação dele. Alardear, né? Alardear, alguém que vai escancarar, fazer alarde. Por exemplo, um alarme em uma empresa, quando o ladrão quer entrar, ele alarma, faz um alarde, né? E ali se tem um grande barulho. Ele diz também abordar, comentar um assunto. Então a gente pode fazer a pregação não somente com o microfone, mas abordando alguém e tratando com ele de um assunto. E que assunto? A gente vai ver agora no Evangelho. Todo mundo achou aí? Marcos 16, versículo 9. Diz assim: ora, tendo ressuscitado na madrugada do primeiro dia da semana, ele apareceu primeiro a Maria de Magdala, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciá-lo àqueles que haviam estado em companhia dele e que estavam aflitos e choravam. Eles, ouvindo que ele estava vivo e que fora visto por ela, não creram. Depois disso, ele se manifestou de outra forma a 2 deles, enquanto caminhavam para o campo. Eles foram anunciar aos restantes, mas nem nestes creram. Finalmente, ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não haviam dado crédito aos que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda a criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. O que não crê será condenado. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido.
Em meu nome expulsarão demônios. Falarão em novas línguas. Pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pregar é anunciar. E anunciar o quê? Anunciar quem? Anunciar esta verdade. Toda pregação, se não tiver com pano de fundo Cristo crucificado e ressuscitado, não tem sentido. Não fará sentido algum. Será vazia. O apóstolo Paulo disse assim: os judeus desejam sinais. Mais ou menos isso que ele falou. E os gregos, não, melhor, os judeus desejam milagres. E os gregos, sinais. Aí ele diz: mas nós anunciamos Cristo crucificado. Aí ele diz que para um é escândalo, e para outros também. O interessante é que o fundo da pregação, como a gente fala aqui no Nordeste, o centro, o miolo, tem que ser Cristo crucificado e ressuscitado. Se não for isso, perde o sentido. Agora a gente só pode anunciar Jesus crucificado e ressuscitado se nós tivermos o Espírito Santo nos impulsionando. Aqui não diz, mas no primeiro capítulo do Ato dos Apóstolos, o Senhor Jesus disse: olha, não vos afasteis de Jerusalém, porque vocês receberão uma força que vem do alto, a força do Espírito Santo, que vos impulsionará a pregar na Judéia. Aí vai dizendo os nomes e diz: até os confins da terra. Até os confins da terra. Maria de Magdala viu o Senhor e, movida por essa convicção de que era o Senhor, ela correu para anunciar aos apóstolos. Os apóstolos não creram. Depois, São Marcos diz que Jesus se manifestou a outros dois que iam para o campo. E a gente sabe quem era? Os dois discípulos de Emaús. Eles não compreenderam que era Jesus de princípio. Depois entenderam que era o Senhor ao partir do pão. E ali, ao partir do pão, se você for meditar, está lá em Lucas 24, é bem interessante porque diz assim: quando Jesus chegou na casa com eles, Jesus propositalmente fez que ia adiante. E eles disseram o quê? Senhor, fica conosco, porque é tarde e a noite já vem. Por que eles disseram isso? Porque eles sabiam que o caminho à noite era perigoso. Ele sabia que caminhar à noite no tempo de Jesus era presa fácil para ladrões, para assaltantes. E por isso eles disseram a Jesus: fica conosco, pois é tarde e a noite já vem. E quando Jesus pega o pão, dá graças e ali celebra a Eucaristia, podemos até dizer assim, na presença deles, eles
têm os seus olhos abertos e eles reconhecem que é o Senhor. Maria Madalena, quando reconheceu o Senhor ressuscitado, correu para dizer aos apóstolos. Eles que reconheceram Jesus ressuscitado, esqueceram do medo da noite. Se você for ler o Evangelho lá, vai dizer que no mesmo instante, eles voltaram para anunciar os discípulos. E aqui diz, outros dois que iam pelo caminho, encontraram o Senhor e voltaram para dizer, nós vimos o Senhor. E São Marcos diz, nem nestes eles creram. E muitas vezes, meus irmãos, muitas vezes, a eficácia da nossa pregação não tem um alcance, não produz o fruto que deveria produzir, porque infelizmente nós queremos muitas vezes ser os protagonistas da pregação. Nós queremos muitas vezes pregar nós mesmos, mostrar que sabe, que conhece, que entende, que não sei o que, coisa e tal. Aí a pregação não produz fruto. Por quê? Jesus se esconde e quem fica? O pregador. Interessante foi a semana passada quando Deise dizia aqui, nós não somos pregadores. O Senhor nos chama a pregar, mas nós não somos pregadores. E eu compreendi que o que ela estava querendo dizer era exatamente que nós, comunidade Sal e Luz principalmente, não podemos nos arrogar de achar que somos os pregadores. Porque quando a gente começa a fazer isso, aí Cristo sai da história e entra aquele que quer sentar no trono. Né, André? Aí a gente quer sentar no lugar de Jesus. Aí não produz fruto. E não produz fruto por quê? Porque quem vai ouvir não vai crer. Então veja que Maria de Magdala foi anunciar Cristo e Cristo ressuscitado. E mesmo assim eles não creram. Os dois discípulos de Emaú foram anunciar quem? Cristo e Cristo crucificado. E mesmo assim eles não creram. E por que não creram? Porque a gente quando faz, por exemplo aqui, o curso, o treinamento, a formação para pregar, a primeira coisa que nos é dita é, para quem vai pregar alguma coisa tem que fazer o quê? Recebeu o convite, já começa a rezar. Rezar por você, rezar pelo tema, rezar pela palavra que foi dada e rezar principalmente para quem vai ouvir. E daí a gente começa a rezar, porque o Espírito Santo que está em mim tem que dar testemunho também em ti. Se o Espírito Santo alcança o coração de quem está ouvindo e esse coração se abre à graça de Deus, facilmente ele vai entender e vai crer naquilo que eu estou falando. Se eu estiver falando no Espírito também. Aí acontecerá uma via de mão dupla. Aquilo que vai e aquilo que vem. Então é necessário nós crermos. E crermos, e crendo, anunciar o que nós cremos. Por que é que a gente vem aqui toda terça-feira? É porque a gente não tem o que fazer? Seria isso? Não. Tem um shopping aqui bem pertinho, tem um cinema aqui bem pertinho, e tem outras opções como restaurantes, né? Mas a gente vem aqui por quê? Nós viemos e viremos muitas vezes aqui porque nós cremos. Porque se você vem aqui sem crer, você está perdendo o seu tempo. Perdendo o seu tempo. É melhor ficar em casa na rede social. Mas se você crê e você vem, aí o Espírito Santo já encontra no seu coração um lugar. E é por isso que quando Jesus falou da parábola do semeador, ele disse que tem semente que cai à beira do caminho e o diabo arrebata logo antes que brote. Outras caem
no meio das pedras, cresce, mas não tem raiz, morre. Outras caem no meio dos espinhos, é sufocado. Outras caem em terra boa. Então, quando nós vamos pregar, quando nós vamos falar de Jesus, nós temos que, junto com Nossa Senhora, pedir: vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria. E esse Espírito Santo vai arar a terra do nosso coração. E com a terra arada, umedecida pela água do Espírito, quando a semente cai, ela logo brota. Agora Jesus, quando se encontrou com eles, porque vejam só, veio Maria, eles não creram. Veio os 2 discípulos de Emaú, eles não creram. Veio Jesus, no versículo 14, finalmente, ele quem? O ressuscitado, Jesus. Finalmente ele se manifestou aos 11, quando estavam à mesa, e fez o quê? Jesus elogiou, Jesus aplaudiu, Jesus fez o quê? Jesus censurou. Jesus criticou a ação deles. Por quê? Porque eles eram incrédulos e duros de coração. A incredulidade endurece o coração. E o coração duro é terra seca, que se a semente cair em cima, fica lá, apodrece, ou vem um bicho, uma ave, come, mas não germina, porque é seco, é duro, não tem água. Por isso Jesus disse: vocês são incrédulos e de coração duro. Incredulidade provoca, gera dureza de coração. Se nós crermos, disse Jesus, se creres, quando ele encontrou com Marta e Maria, que chorava a morte de Lázaro, disse Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória de Deus. Ah, Denis, eu caminho na igreja faz 20 anos, nunca vi a glória de Deus. Então comece a refletir. Você crê, você está crendo, mas que glória é essa que você está querendo ver? É essa maravilha aqui que nós estamos vivendo? Ou você está querendo ver como Herodes dizia, ei, para Jesus, faz um milagre aí para a gente crer que tu és alguém aí, né? Herodes não disse, faz um milagre, Jesus, faz um milagre, Yeshua, faz um milagre. E Jesus não fez nenhum milagre. Nenhum milagre. Tantos pediram sinais, tantos pediram milagres, tantos pediram prodígios, mas Jesus não fez. E por que ele não fez? Porque os milagres de Jesus é catequese. Todo milagre de Jesus, se você for meditar, todo milagre de Jesus é uma pregação, é uma catequese. Jesus não era um curandeiro. Jesus não era um curandeiro para estar fazendo milagres. Jesus era e é Senhor. E muitas vezes as pessoas, muitas vezes nós queremos ver sinais para poder crer. Aí a gente cai na tolice de Tomé, né? Quando diz aqui que ele apareceu a eles, isso é naquele momento em que Jesus aparece. Está lá em João capítulo 20, Jesus diz assim, entrando, soprou sobre eles o Espírito Santo. E quando ele entra, os apóstolos olham assim, comem com ele, aí Tomé não está. 8 dias depois, Jesus aparece. E aparece por quê? Porque quando os apóstolos
disseram a Tomé que Jesus tinha ressuscitado, Tomé fez a mesma coisa que eles fizeram. Não creu. E ele ainda foi ousado. Ele disse: se eu não tocar na marca dos pregos, se eu não colocar a mão do lado do seu peito aberto, eu não acreditarei. Quantas vezes eu e você fazemos aí o papel de Tomé? Eu só acredito se eu tocar. Eu só acredito se eu ver. Está acontecendo um sínodo da Amazônia, né? Só que está lá em Roma, por vários motivos. E esse sínodo, ele gerou muita polêmica. E está gerando ainda, né? Mas eu não vou falar das polêmicas não, porque eu creio uma coisa. Aquele que fez a promessa, ele é fiel para cumpri-la. E ele disse: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse assim: as portas do inferno, se lembre, tentarão contra a igreja, mas não prevalecerão. Então eu vendo ali algumas coisas sobre o sínodo, no primeiro discurso do Papa Francisco, sobre o sínodo, ali dentro da sala de Paulo VI, se eu não estou enganado, ele disse assim: peço aos irmãos do episcopado que não expulsem o Espírito Santo desta sala. Ele é que tem que ser o protagonista. Porque ele disse: se expulsarmos o Espírito Santo, ele disse, isso aqui vai virar um plenário. Vai virar algo meramente político. E em todo momento, ele pedia a presença do Espírito Santo. E ele falou muitas outras coisas, mas eu não vou trazer isso aqui. Mas uma das coisas que eu achei linda que ele falou foi: nós não podemos ir na contramão da revelação, porque senão deixaremos de ser católicos. Então é isso. Pregar o Evangelho é falar de alguém verdadeiro, que morreu e que ressuscitou, mas que deixou um ensinamento que é autêntico. Autêntico. Porque ele mesmo disse: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. E o apóstolo Paulo, porque os Gálatas, né, estavam vivendo um tempo como nós estamos vivendo, um tempo de confusão dentro da igreja. Aí os Gálatas vivendo ali naquela aperreio, naquela agonia, tanto mestre, tanto pregador, tanta gente falando com autoridade, eles estavam confusos. Aí o apóstolo Paulo escreve dizendo assim: olha, ainda que nós, ele e os apóstolos, ainda que nós, ou um anjo do céu, descido do céu, pregar um evangelho para vocês, diferente do que nós estamos anunciando e temos anunciado, esse evangelho seja maldito, anátema. E ele vai e diz: repito aquilo que já tinha vos dito. Se um de nós, ou um anjo descido do céu, pregar um evangelho diferente do que nós anunciamos, esse evangelho é maldito. E existe muita gente pregando um evangelho que não é o evangelho de Jesus. Esta mulher que foi tirado dela 7 espíritos, ela se converteu, ela mudou de vida. Aqueles 2 irmãos que iam subindo no campo, para o campo, quando eles se encontraram com Jesus, eles mudaram de vida. Esse jovem que escreveu o evangelho, e que segundo alguns estudiosos, ele é o homem que nesse evangelho mesmo ele narra que quando foram prender Jesus, ele estava envolvido por um manto e tentaram pegar ele. Quando puxaram o manto, o evangelho diz que ele correu nu.
e muitos estudiosos dizem que é Marcos, João Marcos, discípulo de São Pedro, né? Amigo de São Pedro. Esse homem mudou de vida. Levi, Mateus, mudou de vida. Zaqueu mudou de vida. Filipe, André, Bartolomeu, eles mudaram de vida. O Evangelho de Jesus é o Evangelho que olha para a prostituta caída no chão e diz para ela: cadê os teus acusadores? Ninguém te acusa? Não, Senhor, ninguém me acusa. Aí ele diz: eu também não lhe acuso. Levante, vá em paz e não peque mais. Esse é o Evangelho de Jesus. O Evangelho que, quando encontra o nosso ser, muda o nosso ser. E se não mudar, nós temos que correr atrás da mudança. Porque senão nós estaremos vivendo segundo a nossa vontade. E o Evangelho de Jesus, ele muda a nossa vida. Ele muda. Agora também ele não faz marionete não. Ele não gera robô não. Que fica assim. Primeiro tem que crer. Quem crê e for batizado será salvo. Então eu creio. E crer, o catecismo da igreja diz que é uma vontade, né? A graça de Deus vem a nós, cai ao nosso coração, abre a nossa razão, e mediante a nossa razão é um ato de vontade crer. Por exemplo, Jesus tinha dito para eles: olha, eu vou morrer, mas vou ressuscitar depois de 3 dias. Chegou alguém dando a notícia que Jesus tinha ressuscitado. Eles creram? Não. Porque eles estavam com o coração endurecido pela incredulidade. Eles não queriam crer. Depois chegou outros, não creram. Depois, quando Jesus chega, eles abrem a mente. Abrem. Então, crer também passa pela nossa razão. Protestante é que é fideísta. Ele diz: se não tiver na Bíblia, eu não creio. Aí a gente pode dizer, a gente também, né? Não. Católico não. O católico tem a Sagrada Escritura, a Sagrada Tradição Apostólica, que foi passada e que está aí no catecismo resumidinho, compactado para a gente, e o magistério da igreja, que está agora no sínodo, discutindo como vai ser a coisa lá, né? Na Amazônia, em tantos países. Então o magistério da igreja está lá. Ah, e está todo mundo, vai, e vem a heresia, e vem isso, e vem aquilo outro. O Espírito Santo está assistindo a igreja. O Papa tem, e é dogma de fé, a infalibilidade papal, quando fala em matéria de fé e de moral. É infalível. Veja, ele não é que ele não seja pecador, não é que ele não peque, ele peca, mas em matéria de fé e moral ele é infalível. Ou nós cremos nisso, ou nós chutamos o balde. Ou nós cremos, ou nós chutamos o balde. Vamos ficando de pé para a gente encerrar? Então é mais ou menos isso, gente. Uma vez eu fui para um lugar, né, fazer uma partilha, e uma pessoa chegou para mim e disse assim: Denis, eu vejo tu com frequência por aí nas igrejas falando de Jesus. Eu disse: olha, é porque eu experimentei Jesus. Ele mudou a minha história. Ele mudou a minha vida. E o máximo que eu posso fazer em ação de graça para Ele é fazer com que o outro experimente esse Jesus. E experimentando, possa também viver a radicalidade do Evangelho. O Evangelho é
radical. Não é modernidade, não é modernismo, é radicalidade. O profeta Eliseu, quando foi chamado pelo Senhor, ele trabalhava arando a terra com a junta de boi e a madeira do arado. Ali era o instrumento de trabalho dele. Como Mateus, que estava sentado à cobradoria de impostos e deixou tudo. Eliseu estava arando a terra. E quando ele foi chamado pelo Senhor, sabe o que foi que ele fez? Ele pegou a lenha do arado, fez um fogo, pegou a junta de boi e sacrificou. Como que dissesse assim: o Eliseu velho, que arava a terra, morreu. E os instrumentos que ele usava para trabalhar também acabou. E a partir de agora, nasce um novo Eliseu. Eu não sei qual é o arado, eu não sei qual é a junta de boi que você precisa sacrificar hoje. Mas eu sei que precisa. Porque somente fazendo isso, você vai pegar o homem velho, a mulher velha e exterminar. Jogar fora. Mas para isso acontecer, é necessário que o Espírito Santo venha ao nosso socorro. A gente vai cantar de novo, pedindo a Nossa Senhora essa graça. Somos filhos de Nossa Senhora. Somos filhos de Maria. E ela é esposa do Espírito Santo. Que o Espírito Santo venha por meio da poderosa intercessão de Nossa Senhora. Fecha teus olhos. Vai pensando na tua junta de boi. Vai pensando qual é a lenha do arado que fazia você andar curvado, porque para arar a terra era necessário se curvar em cima do arado. E vai dizendo a ela: Nossa Senhora, Mãe, esta é a lenha do arado. Este é a junta de boi. Eu quero que tu, Mãe, possas pegar tanto um como o outro e lançar na fogueira do coração de Jesus, para que seja queimada não somente a madeira, Senhor, mas também a junta de boi. E eu te peço, Mãe, por tua intercessão, faz acontecer neste lugar, nesta noite, um mover do Espírito Santo. Faz repousar sobre nós, sobre cada um de nós, assim como repousou em Pentecostes, o Espírito Santo de Deus. Por meio da tua poderosa intercessão, Mãe, pede ao teu Filho Jesus, que prometeu para nós: é necessário que eu vá, porque somente quando eu for, eu posso vos enviar o Paráclito, o Espírito Santo. Por isso nós te pedimos, Mãe, pede ao teu Filho Jesus, que infunda no nosso coração nessa noite os dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo, os carismas do Espírito Santo. Nós queremos te pedir, Mãe, que tu possas dizer ao teu filho: Filho, eles necessitam, eles precisam do teu Espírito Santo. E por meio do teu Espírito Santo, Senhor, nós queremos ser lavados, curados, renovados, restaurados. Vai pedindo ao Senhor essa graça.
Vai pedindo ao Senhor e pede: Senhor, manda o teu Espírito Santo como fogo abrasador para queimar o homem velho, a mulher velha, para queimar tudo aquilo que em mim é a sujeira do pecado, para queimar tudo aquilo em mim, Mãe, por meio do Espírito Santo do teu Filho Jesus, tudo aquilo que me impede de ser fiel ao Evangelho, tudo aquilo que me impede de ser fiel ao teu Filho Jesus. Nós queremos te pedir, Mãe. Vai cantando, reunidos aqui no cenáculo de amor. Reunidos aqui no cenáculo de amor, Pedimos forças pedimos forças pelas mãos de Maria. pelas mãos de Maria. E essa força, meu irmão, é a força do Espírito Santo que Jesus prometeu. Ela conhece bem Todos os seus queridos filhos e não deixará e não deixará faltar para nós o seu auxílio. Levanta a sua mão como fizemos no início e peça: Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Obrigado por esta verdade, Senhor, da tua morte e tua ressurreição. Não